Esta é a ilha particular onde nem mesmo Donald Trump teve permissão para pisar. Ele já voou a bordo do Air Force One, se hospedou em palácios presidenciais e entrou nos locais mais protegidos do planeta. Mas quando sua equipe solicitou acesso a essa ilha, a resposta não foi não, foi o silêncio. Porque essa ilha não recebe políticos, não permite imprensa e não se importa com quem você é, a menos que você já comande os bastidores do sistema. Mas para entender como um presidente dos Estados Unidos pode ser negado de pisar em uma simples faixa de terra, precisamos olhar para as ilhas privadas mais caras e exclusivas do mundo. Cada uma pertence a bilionários que não apenas compram o paraíso, eles o blindam, o fortificam e decidem quem pode ou não entrar. Número 1. Ilha Necker, a utopia particular de Richard Branson. A Ilha Necker não é apenas um destino de férias de bilionário. É o protótipo original do que acontece quando um homem decide reescrever as regras da propriedade. Adquirida em 1978 por Richard Branson, então com 28 anos, por menos de $200 mil, a ilha hoje é avaliada em mais de 150 milhões. Não apenas por seus 30 hectares de beleza tropical intocada, mas por tudo que Branson construiu ali. Uma fortaleza de luxo, diplomacia e influência estratégica, disfarçada sob o discurso da sustentabilidade ecológica. O fundador do Virgin Group transformou o local em um complexo autossustentável, com vilas no estilo balinês, infraestrutura movida a energia solar e um heliporto projetado para receber visitas em nível de realeza. Mas não se deixe enganar pelas redes entre coqueiros. A Necker é muito mais que um paraíso tropical. A ilha já recebeu negociações privadas de paz, cúpulas discretas entre líderes mundiais e retiros tecnológicos confidenciais com empresas trilionárias. Conhecido por seu carisma excêntrico, Branson administra a ilha como se fosse um estado soberano. A entrada exige aprovação, os registros de voo são privados e todos os visitantes, de Barack Obama à princesa Diana, passaram por checagens de antecedentes, silêncio digital e termos de conduta. Até os funcionários são obrigados a assinar contratos de confidencialidade vitalícios e trabalham em escala rotativa, evitando vazamentos e promovendo lealdade. Quando o furacão Irma devastou as Ilhas Virgens Britânicas em 2017, a Necker quase desapareceu do mapa. Mas Branson não só reconstruiu, ele elevou o padrão, expandiu o sistema de energia para quase 100% solar, reconstruiu todas as vilas com materiais resistentes a furacões de categoria 5 e adicionou cofres biométricos para documentos e dados sensíveis. Hoje, a Necker é uma das propriedades privadas mais preparadas para desastres naturais no mundo. Mais revelador ainda é quem não teve acesso à ilha. Diversas figuras influentes já foram recusadas discretamente sem qualquer menção pública. Se você não compartilha dos valores éticos ou da missão ambiental e humanitária de Branson, não é bem-vindo. Não importa o tamanho da sua conta bancária. Em círculos privados, a expressão "você não é perfil Necker" virou código para rejeição. Mas apesar de todo o legado e exclusividade, a Necker ainda é um segredo meio exposto. Uma utopia ocasionalmente revelada, ocasionalmente comercializada. Número 2. Lanai. O experimento civilizacional de Larry Ellison Lanai não é só uma ilha. É um experimento social controlado quase por completo por um único homem. Larry Ellison, cofundador da Oracle e um dos homens mais ricos do mundo, comprou 98% de Lanai, a sexta maior ilha do Havaí, em 2012, com um objetivo muito além do luxo: criar uma sociedade modelo. Avaliada em mais de $300 milhões, a compra nunca se tratou de vilas luxuosas ou praias paradisíacas. O foco era o controle da terra, da infraestrutura e de uma comunidade real. Após adquirir a ilha da corporação Castle e Cook, que dominava seu destino por décadas, Ellison investiu centenas de milhões em transformação. Reconstruiu estradas, restaurou a vegetação nativa, modernizou sistemas de água e redesenhou completamente a cidade histórica de Lanai City. Ele instalou painéis solares, fazendas hidropônicas e centros de bem-estar que parecem saídos de um filme futurista. Até os resorts Four Seasons da ilha, também de sua propriedade, são apenas peças de um quebra-cabeça muito maior. Mas o aspecto mais sigiloso da operação é o sistema de controle residencial. Não há postos de verificação visíveis em Lanai, e não há necessidade. Ellison e sua equipe controlam o mercado imobiliário,
supervisionam os contratos de aluguel e definem quem pode morar por ali. Muitos imóveis estão disponíveis apenas por convite ou para empregados de suas empresas e fundações. Isso significa que ele decide quem vive em Lanai. Além disso, há um elemento psicológico em jogo. Visitantes são bem-vindos, mas não completamente livres. Drones patrulham um espaço aéreo, buscando fotografias não autorizadas. A infraestrutura de comunicação passa por nós privados. E ex-agentes de inteligência, discretamente posicionados em conselhos consultivos, garantem que nenhuma informação sensível escape da ilha. Lanai já foi palco de conferências sobre medicina de precisão e reuniões sigilosas entre executivos da área de tecnologia de defesa. Jornalistas raramente ultrapassam os portões dos resorts, e aqueles que tentam ir além são silenciosamente afastados. Enquanto a maioria dos bilionários tenta controlar o mundo por meio de empresas e tecnologia, Ellison optou pelo domínio territorial. Mas ao contrário de um refúgio isolado, Lanai é um laboratório vivo, uma civilização sob vigilância particular. Número 3. Rooster Cay, o bunker tropical de Bill Gates. Não há passeios aéreos, fotos de resorts ou check-ins no Instagram. Rooster Cay, a ilha particular de Bill Gates, localizada próximo à costa de Nassau, nas Bahamas, não é uma casa de praia. É uma zona classificada, um bunker de dados disfarçado de paraíso. Comprada discretamente em 2006 por cerca de 25 milhões de dólares, a ilha hoje vale mais de 50 milhões. Mas no mundo de Gates, esse número é irrelevante. Rooster Cay não aparece nos registros públicos de ativos da Microsoft. Não há anúncios imobiliários, visitas guiadas ou imagens de satélite completas da infraestrutura da ilha. E isso é proposital, porque Rooster Cay não é onde Bill Gates vai descansar. É onde ele vai quando a privacidade se torna prioridade absoluta. Fontes próximas ao círculo interno de Gates afirmam que a ilha é usada para encontros confidenciais envolvendo a Fundação Gates, parceiros globais da área da saúde e empresas de biotecnologia. As estruturas no local, completamente fora da rede pública, incluem ancoradouros particulares, servidores reforçados e um complexo de conferência com proteção contra pulsos eletromagnéticos, EMP. Rooster Cay não é uma casa de praia. É um cofre digital com palmeiras. Toda a ilha é cercada por um perímetro digital. Qualquer dispositivo móvel que não tenha sido previamente registrado é automaticamente identificado e bloqueado por geolocalização. Disse que Gates utiliza sistemas próprios de contravigilância, incluindo tecnologias de bloqueio de sinal e camuflagem aérea, que impedem drones comerciais de capturar imagens da área. Até o tráfego marítimo nas redondezas é discretamente desviado por patrulhas privadas. É possível passar de barco, mas nunca parar. Convidados chegam por jato particular até Nassau, e de lá são escoltados até a ilha por equipes náuticas selecionadas, depois de passarem por rigorosas verificações de antecedentes e triagens médicas e digitais. Todos os visitantes assinam acordos de confidencialidade. Nenhuma comunicação digital é permitida sem passar por filtros internos. Isso não é apenas discrição, é isolamento estratégico. Por que tanto sigilo? Porque Rooster Cay não gira em torno de luxo. É um escudo logístico, um abrigo físico e digital para encontros que moldam fluxos de capital, decisões políticas e inovações bilionárias. Embora tabloides tenham especulado sobre outros usos, fontes próximas ao Império Gates afirmam com convicção: Rooster Cay é o único lugar na Terra onde ele controla absolutamente tudo. Da comida servida à radiação eletromagnética do ambiente. Não há registros públicos de quem já visitou. Nenhuma filmagem aérea, nenhum relato turístico, apenas sussurros sobre avanços em imunologia, investimentos em inteligência artificial e reuniões com chefes de estado sem qualquer registro oficial. Mas, por mais fortificada que Rooster Cay seja, ela ainda pode ser rastreada até Gates, até a Microsoft, até sua imagem pública de filantropia. A próxima ilha, por outro lado, pertence a uma bilionária que não aceita nem esse nível mínimo de exposição. Ela transformou a herança da família em algo mais próximo de uma fortaleza biométrica do que de uma propriedade costeira. Número 4. Ilha Scorpius. A fortaleza biométrica de Ekaterina Rybolovleva. Scorpius não é apenas uma ilha particular. É uma herança reconstruída, rebatizada e reforçada silenciosamente sob o radar da mídia tradicional.
Comprada em 2013 por cerca de 150 milhões de dólares por Ekaterina Rybolovleva, filha do bilionário suíço Dmitry Rybolovlev, baseada em Mônaco, Scorpios já foi o refúgio pessoal do magnata grego Aristóteles Onassis. Hoje, foi transformada em um santuário hipervigiado que rivaliza com embaixadas de elite, onde nem mesmo a fortuna é garantia de entrada. Localizada na costa oeste da Grécia, Scorpios se estende por mais de 800 mil metros quadrados de florestas, penhascos e praias isoladas. Mas sob o charme mediterrâneo há uma infraestrutura fria, projetada para contenção, vigilância e isolamento médico. De acordo com autoridades regionais e projetos arquitetônicos vazados, a ilha conta com uma marina privada, helipontos, vilas com acesso biométrico, túneis subterrâneos e um sistema próprio de purificação de água. Ekaterina raramente aparece em público. Não possui redes sociais conhecidas, evita entrevistas e se movimenta por meio de procuradores jurídicos com altíssimo nível de sigilo. O que está claro é o seguinte: ela não apenas herdou uma ilha, ela a redesenhou para um mundo onde privacidade deixou de ser luxo e passou a ser contra a inteligência civil. Nenhum convidado entra em Scorpios sem enviar dados biométricos antecipadamente. Todos os dispositivos digitais são escaneados e registrados por uma empresa suíça de cibersegurança antes de passar pela zona de atracação. Os funcionários são levados de Mônaco com contratos temporários, rotacionados a cada 90 dias, vinculados por acordos de confidencialidade e recrutados por canais discretos ligados a escritórios de family offices internacionais. Até as entregas são encriptadas, enviadas por uma cadeia de suprimentos que passa por uma holding fictícia, ocultando origens e fornecedores. Scorpios não apenas protege sua dona, ela apaga sua existência. Circulam rumores sobre quem já foi autorizado a entrar. Um herdeiro da família Rothschild, um oficial não identificado da OTAN, um CEO alemão de biotecnologia investigado por vazamento de propriedade intelectual. Mas nenhuma dessas visitas foi confirmada. E isso é exatamente como Ekaterina planejou. Scorpios não é um lugar para se exibir. É um lugar para desaparecer. Empresas de segurança familiarizadas com a propriedade a descrevem como militar macia. Parece luxuosa, mas está equipada com sistemas de detecção e alertas via satélite. As câmeras de vigilância são camufladas em luminárias antigas. Lanchas de fuga estão escondidas em compartimentos retráteis, e cada metro da costa é patrulhado por ex-agentes das Forças Especiais Francesas, GIGN, e alemãs, KSK, rotacionados sob códigos diplomáticos de turismo. Ao contrário de Necker ou Lanai, Scorpios não se promove, não busca prestígio nem atenção. Seu único objetivo é o controle total da exposição, por isso você nunca verá fotos de seu interior. Essas imagens não são apenas privadas, são protegidas legalmente pelas leis suíças de proteção patrimonial intergeracional. E, apesar de toda a vigilância biométrica e anonimato em camadas, a próxima ilha vai ainda além. Porque ela não tenta se esconder. Ela impõe sua presença com patrulhas armadas, zonas proibidas e respostas ativas a qualquer tentativa de espionagem. Número 5. Tagomago, a ilha patrulhada por forças de elite. A apenas 800 metros da costa de Ibiza, na Espanha, está Tagomago. Uma ilha particular de quase 600 mil metros quadrados, envolta por beleza mediterrânea, luxo absoluto e algo muito mais difícil de acessar: dissuasão ativa. Diferente de outros refúgios bilionários que se escondem atrás de silêncio ou de discursos ambientais, Tagomago não finge ser acessível, nem está à venda, muito menos para aluguel. Hoje pertencente a um fundo familiar alemão com laços profundos com os setores naval e de telecomunicações da Europa, a ilha já foi alugada por celebridades e oligarcas por até 200 mil dólares por semana. Mas nos últimos anos esse acesso foi completamente encerrado. A nova administração, supostamente ligada a um consórcio de industriais alemães, não aluga, não negocia e não tolera nenhum tipo de exposição indesejada. Tagomago agora é cercada por zonas de exclusão para drones, sensores acústicos offshore e patrulhas privadas compostas por veteranos das Forças Especiais Alemãs, os grupos GSG, 9 e KSK. As mesmas unidades que já caçaram células terroristas em solo europeu. Aqueles que tentaram fazer sobrevoos não autorizados relataram bloqueios de sinal, distorções ópticas e, em alguns casos, interferências totais que impediram qualquer captura de imagem. Em resumo, você pode ver Tagomago no mapa,
mas jamais verá o que acontece lá dentro. A vila central da ilha foi completamente reconstruída. Imagens de satélite de mais de uma década atrás revelavam uma propriedade de estilo mediterrâneo com áreas abertas de lazer. Mas a topografia atual, capturada uma única vez por analistas de código aberto antes de ser removida, revela uma expansão subterrânea massiva. Helipontos com sinalização tática e estruturas que se acredita serem centros de servidores, disfarçados como estações meteorológicas. Toda a infraestrutura se assemelha mais a uma embaixada privada, só que sem as obrigações diplomáticas. Fontes próximas aos circuitos financeiros da União Europeia especulam que a ilha serve como base para desenvolvimento tecnológico confidencial, retiros de investidores e armazenamento físico de registros sensíveis. Hidroaviões chegam sem bandeira registrada. Combustível e suprimentos são entregues por embarcações rotativas, todas equipadas com bloqueadores de satélite. E uma vez que você pisa no cais, sua presença digital é apagada. Tagomago não está isolada apenas pela geografia. Ela é protegida por uma teia jurídica cuidadosamente arquitetada. Propriedade distribuída entre trusts em Luxemburgo, empresas de fachada em Liechtenstein e custodians de ativos baseados em Zurique. Qualquer tentativa de intimar registros de entrada ou rastrear contratos de funcionários resulta em silêncio e barreiras legais em 5 jurisdições diferentes. Apesar de não ter o peso histórico de Scorpius ou a ambição utópica de Lanai, Tagomago representa uma nova geração de ilhas bilionárias. Não mais como destinos de luxo, mas como postos avançados com segurança tática e liberdade operacional total, livres de vigilância, exposição ou escrutínio das potências ocidentais. E por mais militarizada que Tagomago tenha se tornado, a próxima ilha ultrapassa qualquer limite, porque já foi o coração de um império do narcotráfico, e hoje é um enclave financeiro com túneis submersos, torres de drones e protocolos de segurança que até a DEA hesita em questionar. Número 6. Norman's Cay, o ex-quartel do narcotráfico transformado em enclave financeiro. Norman's Cay é a prova de que certas ilhas são valiosas demais para permanecer nas sombras da história. Localizada a cerca de 330 quilômetros da costa da Flórida, no arquipélago de Exuma, Bahamas, a ilha já foi o coração logístico do cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Hoje é um bastião financeiro altamente protegido, operado por um consórcio de fundos hedge norte-americanos, com conexões com ex-executivos de Wall Street, investidores em tecnologia e ex-agentes de inteligência militar. Durante os anos 1980, Norman's Cay funcionava como pista de pouso privada e centro de distribuição de cocaína. Com sistemas de radar próprios e segurança armada, o local era um reduto do tráfico. Mas após a repressão dos Estados Unidos, a ilha ficou inativa, até que, discretamente, um grupo de investidores norte-americanos adquiriu a escritura por meio de uma holding sediada nas Ilhas Cayman. O valor oficial da compra nunca foi divulgado, mas estima-se que tenha superado 90 milhões de dólares, graças à sua localização estratégica, seu histórico incomum e a nova infraestrutura criada com intenções militares. Hoje, não há nenhum tipo de acesso comercial à ilha. A antiga pista de pouso está agora sob códigos privados da FAA. Torres de satélite foram camufladas como estações meteorológicas. E segundo registros marítimos vazados, a ilha conta com túneis subaquáticos selados, reforçados e supostamente usados como rotas de fuga integradas à rede de recifes da região. Em Norman's Cay, barcos não apenas atracam, eles são monitorados a mais de 50 quilômetros de distância. Assinaturas de radar encriptadas identificam todas as embarcações que se aproximam, enquanto sensores submersos detectam mergulhos não autorizados ou atividade subaquática suspeita. Em terra firme, a segurança é garantida por ex-SEALs da Marinha Norte-Americana e antigos agentes da DEA, operando em regime rotativo tão secreto que nem mesmo sabem quem assina seus salários. Mas o que acontece dentro da ilha é o que a torna uma das propriedades privadas mais extremas do mundo. Fontes ligadas a operações de capital privado afirmam que Norman's Cay abriga cúpulas secretas de investidores, onde se discutem ativos fora da rede, estruturas criptográficas binacionais e estratégias de arbitragem de alto risco. Telefones são proibidos. Verificações biométricas são obrigatórias na entrada e na saída. E qualquer documento impresso é imediatamente destruído e incinerado em unidades seladas por pressão. O verdadeiro dono da ilha
não é uma pessoa física, mas uma cadeia de trusts administrados por empresas de responsabilidade limitada registradas em Nova York e Delaware, com conselhos compostos por nomes ligados ao setor de defesa. Não há registros públicos ligando a ilha a um único indivíduo, mas sabe-se que ex-funcionários da BlackRock e da Palantir frequentam o local com autorizações extremamente restritas. Esse não é mais o quartel de um cartel. É uma zona de operações paralelas para o capital bilionário. Mas, mesmo com todos os muros, sensores e protocolos, Norman's Cay ainda carrega o peso do passado. O fantasma de Escobar ainda paira por lá. A próxima ilha, no entanto, pertence à mulher mais poderosa da Europa, e ela não precisa de história, força militar ou espetáculo. Número 7. Ile Gagnon, o santuário dinástico de Françoise Bettencourt Meyers. Escondida nas águas serenas do Lac Menfremagog, logo após a fronteira franco-canadense, está a Ile Gagnon, uma ilha tão protegida que nem o governo francês ousa interferir. O local pertence a Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal e mulher mais rica do mundo. Mas, ao contrário de outros bilionários, ela não usa sua ilha para eventos ou retiros de luxo. Na verdade, ela praticamente não a utiliza de forma pública, e isso é proposital. Avaliada em mais de 110 milhões de dólares, a ilha cobre mais de 600 mil metros quadrados de vegetação intocada. Ela foi adquirida de maneira extremamente discreta pela família Bettencourt, em uma transação que jamais apareceu na imprensa financeira francesa. As estruturas construídas ali estão completamente ocultas sob a vegetação, com entradas subterrâneas e tecnologia de embaralhamento de sinal que impede softwares de mapeamento de detectarem o layout da propriedade. Não é apenas privacidade, é invisibilidade legal. As raras pessoas que já tiveram acesso relatam que a ilha possui uma usina geotérmica própria, um cofre subterrâneo para pesquisas biomédicas e uma capela privada protegida por portões com reconhecimento facial, integrados a tecnologias experimentais desenvolvidas pela divisão secreta de protótipos da L'Oréal. Nenhuma rota aérea pública passa sobre a ilha. Nenhum tour midiático foi permitido. E até mesmo as autoridades locais, do lado canadense, admitem que não realizam nenhuma operação policial na área sem convite formal. A família Bettencourt mantém há décadas laços discretos com a elite regulatória da França e da União Europeia. Isso garante à ilha não apenas sigilo jurídico, mas também imunidade geopolítica não oficial. Porém, o que realmente distingue Ile Gagnon das demais não é sua segurança, é seu propósito espiritual. Bettencourt Meyers, estudiosa de teologia judaico-cristã e de ética bíblica, transformou a ilha em um santuário dinástico. Disse que futuros herdeiros são levados para lá em absoluta confidencialidade para passar por uma espécie de orientação privada sobre o legado da família. Tudo na ilha, do paisagismo à infraestrutura de comunicação criptografada, foi projetado para sustentar uma única regra. Ninguém fora do sangue Bettencourt entra sem uma função clara. Ao contrário de outros bilionários que usam suas ilhas para visibilidade ou estratégia, Bettencourt Meyers usa a sua para silêncio e sucessão. É onde documentos legais são autenticados em completo sigilo, onde propriedades intelectuais da L'Oréal são avaliadas fora do alcance de sistemas nacionais de cibersegurança, e onde ela se reúne com um grupo fechado de consultores em biotecnologia e inteligência artificial, alguns deles sob contratos de confidencialidade com cláusulas similares às do Vaticano. O que torna Ile Gagnon assustadora não é sua fortificação, nem seu isolamento. É o fato de que ninguém ousa testá-la. Porque quando a mulher mais rica da Europa é também uma das mais protegidas politicamente, sua ilha deixa de ser uma casa. Ela se torna um território soberano, intocável, irrestrito e permanentemente fora da jurisdição pública. Mas por mais blindada que seja a Ile Gagnon, ela ainda está conectada ao mundo antigo, ao poder herdado, às instituições. A próxima ilha pertence a um bilionário do Vale do Silício que está construindo algo muito diferente. Um microestado pós-nacional, com defesas controladas por inteligência artificial e drones autônomos, onde até a propriedade é regida por biometria. Número 8. James Island. O microestado futurista de Peter Thiel, James Island, não é apenas uma propriedade privada. É um experimento ideológico disfarçado de território canadense, propriedade de um dos bilionários mais controversos do século XXI, Peter Thiel.
Comprada no início dos anos 2000 por pouco menos de 15 milhões de dólares, a ilha, com mais de 3 milhões de metros quadrados, fica na costa da Colômbia Britânica. Desde então, ela vem sendo moldada como uma fortaleza do pensamento pós-nacional, onde soberania não é um conceito jurídico, é um projeto de engenharia. Thiel, cofundador do PayPal e da Palantir, não é apenas um magnata da tecnologia, ele é um futurista obcecado por desligamento. Desligamento dos governos, da imprensa e dos limites da cidadania tradicional. James Island não é sua casa de férias. É seu campo de testes para sistemas de governança privada, onde ideias sobre gestão de recursos, segurança com inteligência artificial e biotecnologia fora da rede são secretamente validadas sob múltiplas camadas de blindagem legal. Embora Thiel negue envolvimento direto com projetos de cidades flutuantes, seasteading, pessoas próximas a seus círculos afirmam que James Island funciona como versão terrestre dessa ambição. Um local onde conceitos como microestados autônomos, regimes de vigilância com IA e tecnologia médica avançada são refinados longe do escrutínio estatal. A ilha opera com sua própria rede de energia renovável, acesso aéreo privado e construções reforçadas com proteção contra pulsos eletromagnéticos. Ela também abriga drones de defesa autônomos. Mas, diferente das ilhas tropicais de outros bilionários, o isolamento aqui é estratégico, não estético. James Island é cercada por florestas densas e águas agitadas, que naturalmente impedem o tráfego marítimo. Os pontos de entrada são vigiados por sensores térmicos, armadilhas infravermelhas e equipes rotativas de ex-agentes da NSA e do Mossad, todos contratados por meio do escritório familiar de Thiel. O detalhe mais alarmante: a ausência total de supervisão pública. Embora a ilha esteja em território canadense, sua posse é intermediada por holdings norte-americanas, o que bloqueia o acesso de órgãos reguladores. Registros ambientais são mínimos, autoridades locais relatam visibilidade limitada, e o próprio Thiel não menciona a ilha há mais de uma década. Silêncio que, segundo analistas, é absolutamente intencional. James Island já recebeu cúpulas sobre segurança criptográfica, rodadas secretas de discussão sobre IA militar e retiros biomédicos com a presença de contratados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Convidados são autorizados com semanas de antecedência, após verificação biométrica. Toda a logística de transporte é feita de forma sigilosa e, uma vez dentro da cúpula de criptografia da ilha, nenhuma comunicação digital é permitida. Por que tanto segredo? Porque James Island não é um plano de fuga. É o primeiro nível de resiliência no modelo de colapso que Thiel vem preparando. Um abrigo, não de conforto, mas de consolidação de poder, caso os Estados-nação falhem e os sistemas públicos entrem em colapso. Visitantes não são recebidos. São rastreados, catalogados e monitorados. E se o seu nome não estiver na lista, você não será apenas recusado. Você jamais encontrará o cais. Mas, por mais paranoica e futurista que seja James Island, ela ainda é propriedade de um indivíduo. A próxima ilha é diferente, porque ela é institucionalmente blindada, operada como uma base da OTAN, com uma força de segurança permanente que não responde a país nenhum. Nem mesmo Donald Trump conseguiu passar do portão. Número 9. Goat Cay. O reduto inviolável de Tyler Perry Goat Cay mostra o que acontece quando um bilionário constrói não apenas um refúgio, mas uma muralha emocional contra o mundo. Localizada nas Exumas, uma das regiões mais exclusivas das Bahamas, a ilha de mais de 100 mil metros quadrados não aparece em mapas turísticos, não é divulgada em propagandas de resorts, e até dentro de Hollywood, poucos conseguem um convite. Propriedade do magnata do entretenimento Tyler Perry, Goat Cay não é um retiro de luxo qualquer, é um universo personalizado e totalmente fechado, projetado por um homem que comanda um império de filmes, estúdios e propriedades intelectuais avaliadas em mais de $1 bilhão. Mas, ao contrário de outras ilhas de celebridades, a de Perry não foi feita para festas, paparazzi ou influenciadores. Ela foi criada para controle absoluto, de acesso, de imagem e de narrativa. No centro da ilha está um complexo de vilas avaliado em $18 milhões, com paredes à prova de furacão, bunkers subterrâneos e infraestrutura de telecomunicação de altíssimo nível. Tudo foi concebido para funcionar de forma autossuficiente, com armazenamento de alimentos, geração de energia fora da rede pública e equipe médica residente. Escolhida a dedo por uma equipe de segurança privada baseada em Atlanta,
especializada em contratos governamentais confidenciais. E o que realmente diferencia Goat Cay é quem não pode entrar. Em 2021, durante uma conversa informal sobre possíveis parcerias de produção, circulou a informação de que Donald Trump, em viagem pelos arredores do Caribe, solicitou discretamente uma visita à ilha. A resposta? Um não direto, sem negociação, sem justificativa, sem resposta oficial. Isso porque Goat Cay não é apenas exclusiva. É um ambiente sob convite, de uma lista que, segundo fontes próximas, não muda há mais de uma década. Visitantes que conseguiram cruzar o cais relatam a existência de um anfiteatro ao ar livre para exibições privadas, um estúdio de gravação subterrâneo com acesso biométrico e um espaço de meditação inspirado na geometria espiritual africana, com piscinas oceânicas filtradas e arquitetura em domos solares. Cada sistema de segurança foi desenvolvido sob medida, sem modelos prontos, por empresas norte-americanas ligadas ao setor de defesa e por firmas de cibersegurança israelenses. Drones são usados não apenas para vigilância, mas também para varreduras faciais aéreas e marítimas em um raio de 16 quilômetros. Até aviões em baixa altitude são rastreados, registrados e monitorados. Goat Cay não é uma residência. É uma fortaleza digital camuflada de paraíso. E embora Perry nunca tenha comentado publicamente sobre o funcionamento interno da ilha, várias fontes próximas ao seu círculo afirmam que o local serve como cofre físico para obras inéditas. Roteiros, filmes e ativos de estúdio armazenados fora da rede, com proteção física em tempo integral. Isso torna a ilha não apenas valiosa, mas estrategicamente indispensável, algo que nenhum império do entretenimento jamais tentou. Mas mesmo com toda a tecnologia, segurança e seletividade de Goat Cay, ela ainda pertence a uma pessoa. A ilha final deste roteiro vai além disso. Ela é blindada por acordos internacionais, operada como se fosse um estado militar autônomo, com uma força de segurança permanente que não responde a nenhuma nação. Nem mesmo um pedido formal de Donald Trump conseguiu abrir suas portas. Número 10. Little Halls Pond Cay, onde o sistema se protege de si mesmo. Essa é a ilha que nem Donald Trump conseguiu visitar. E não foi por questões políticas, de agenda ou diplomacia. Ele foi negado por um motivo que nunca apareceu em memorandos, comunicados ou fofocas de bastidores. Foi negado porque essa ilha não funciona como uma propriedade comum. Ela opera como uma anomalia soberana. Um lugar sem bandeira, governado por protocolos que não respondem a nenhum país e protegido não por seguranças, mas por doutrina. Little Halls Pond Cay, que já foi o paraíso pessoal de Johnny Depp nas Exumas, foi sistematicamente apagada da memória pública. A era das celebridades terminou no momento em que os papéis foram transferidos para uma empresa de fachada ligada a um consórcio de inteligência, mantido discretamente por representantes dos Estados Unidos e do Reino Unido, todos com credenciais de altíssimo nível. Desde então, o que antes era uma ilha de lazer se tornou algo bem mais perturbador. Hoje, Little Halls Pond Cay é um protótipo de Black Site, um território classificado, sem dono visível, operado por um núcleo que agentes de inteligência apelidaram de Signar Atlantic. Não houve anúncio público sobre a mudança. Nenhum mapa revelou alterações, mas pouco depois da instalação de torres de comunicação camufladas como estações meteorológicas, drones passaram a falhar ao tentar sobrevoar a área, imagens de satélite começaram a ser embaralhadas, e embarcações que se aproximavam eram interceptadas por barcos sem bandeira, com tripulações anônimas e procedimentos que ninguém conseguia explicar. O que acontece em Little Halls Pond Cay é difícil de confirmar, e isso é exatamente o ponto. As poucas informações disponíveis vêm de documentos fiscais escondidos em holdings luxemburguesas, registros de seguro marcados como isentos por interesse estatal e relatos anônimos de ex-contratados da área de defesa, todos sob cláusulas de confidencialidade vitalícia. O que se sabe é que a ilha foi convertida em uma base subterrânea altamente estruturada. Cavidades escavadas na rocha abrigam servidores ultra-seguros, backups analógicos, cofres de dados com travas quânticas e uma rede de comunicação inspirada em arquitetura militar. Um complexo central, acessível apenas por autenticação biométrica dupla, íris e voz, supostamente abriga o núcleo de decisões, onde negociações ultrassensíveis e trocas de dados acontecem completamente isoladas do resto do mundo. Isso não é um retiro. Não é sequer uma ilha no sentido tradicional.
É um hub de comando offshore onde arquitetos de guerra cibernética, inventores da área biomédica e ex-agentes ligados à OTAN se encontram sob condições tão extremas que nenhuma prova digital de suas visitas sobrevive. Os responsáveis pela administração do local não têm nomes públicos. Um deles seria um ex-oficial do Comando Cibernético do EUA, que teria deixado o governo para coordenar a infraestrutura privada de implantações de IA confidenciais. Outro, um diplomata britânico com histórico na reestruturação interna da GCHQ, a NSA britânica. O restante é invisível, com presença jurídica protegida por firmas em Gibraltar e Bermuda, especializadas em apagar rastros. Então, quando Trump enviou sua solicitação em 2024, pedindo acesso à ilha para usá-la como zona temporária de proteção pós-presidencial, a resposta não foi negativa, foi o vazio. Nenhuma resposta, nenhuma confirmação, nenhum aceno. Porque essa ilha não lida com pedidos, não aceita visitas. Ela existe totalmente fora da gravidade da política, da imprensa e dos protocolos oficiais. Não reconhece poder, reconhece apenas necessidade estratégica. O que torna Little Halls Pond Cay tão perturbadora não é seu segredo. É o que esse segredo permite. Fontes próximas à CIA e ao MI6 acreditam que a ilha funciona como porto temporário para ativos digitais e humanos considerados insubstituíveis em termos estratégicos. Em ocasiões raríssimas, criptógrafos, desertores da vigilância e especialistas em IA são levados até lá, colocados sob custódia biométrica e mantidos até que transmissões ou briefings considerados ultrassensíveis possam ser concluídos com segurança. A informação sai da ilha apenas de duas formas: ou na mente de poucos indivíduos com liberação máxima, ou por drives criptografados transportados fisicamente por operativos da OTAN com autorização soberana conjunta. Não há iates, não há festas, não há registros aéreos confiáveis desde 2017. E mesmo essas imagens, segundo analistas de defesa, já foram adulteradas digitalmente para esconder novas estruturas. Hoje, Little Halls Pond Cay é um nó soberano, sem nação, sem leis visíveis, imune à fiscalização pública. Protegida não só pelo sigilo, mas pelo fato de que ninguém fora do sistema sequer sabe como fazer as perguntas certas sobre ela. Nem Trump conseguiu comprar sua entrada, porque essa já não é a ilha de um bilionário. É onde o próprio sistema vai quando precisa se proteger. Essas ilhas não são apenas pedaços isolados de terra no meio do oceano. Elas são laboratórios de poder, silêncio e controle. Cada uma reflete uma visão particular de mundo. Umas projetadas para abrigar utopias privadas, outras para apagar qualquer vestígio de existência. Algumas funcionam como cofres de ideias, outras como fortalezas de dados ou redutos dinásticos. Mas todas compartilham um princípio comum. Aqui, o acesso não se compra, se conquista. E, em um planeta onde até presidentes podem ser ignorados, talvez a pergunta certa não seja quem possui essas ilhas, mas sim, o que está sendo protegido lá dentro. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!